Pois bem, muito boa tarde. Retomamos aqui, no dia de hoje, terça-feira, não é? Mais uma das nossas reuniões. Aliás, segunda-feira hoje, né? Perde até o rumo das coisas com a. Eu nem lembro mais se é segunda ou terça hoje. Veja como a coisa fica no ar, não é? Retomamos, enfim, como quer que seja, nossas reuniões de propedêutica. Nesta terça-feira. E ontem havíamos tratado de evoluir um pouquinho a ideia do conceito de direito para versar acerca da pluralidade das ordens normativas e, em particular, da pluralidade das ordens normativas jurídicas, ou seja, das ordens do direito, onde é que o direito poderia manifestar-se. Não é? Pois bem, hoje vamos prosseguir examinando dois conceitos muito interessantes. O segundo deles, pouco visitado nos tempos contemporâneos, o de soberania social. Antes de começar, eu quero, além da minha saudação a todos os que têm estado aqui nessas nossas reuniões, que aproveitam o período da nossa quarentena para estudar alguns outros assuntos que não sejam palpites em matéria de política pública sobre o Covid-19. E, ao mesmo tempo, agradecer muitíssimo a Noreg do Paraná, que faz na pessoa de sua presidente, a doutora Mônica Dalla Vecchia, pelo apoio que dá a estas nossas reuniões. Muito bem. Doutor Leonardo Faccione, minhas saudações. Eu aproveito para dizer que, não sei a razão disto, alguns comentários aparecem aqui para mim, outros não. Quando termina a aula, eu vou verificar, e há muitas outras pessoas que comentam e com as quais eu, sem culpa pessoal, sou indelicado ao não fazer a devida saudação. Pois muito bem, então vamos ver hoje o tema da soberania política e da soberania social. Esse tema está diretamente ligado ao da pluralidade da ordem normativa, porque é evidente que se nós entendermos que o direito é exclusivamente a manifestação do Estado, que só o Estado pode elaborar o direito, é já por isso evidente que só o Estado pode deter soberania. Quer dizer, não haverá, pelo menos do ponto de vista jurídico, podemos pensar numa soberania de fato, mas do ponto de vista jurídico não haverá outra soberania que a do Estado. Quando nós reconhecemos, entretanto, a pluralidade da ordem jurídico-normativa, já nem me refiro a outras ordens normativas, eu, ao mesmo tempo, permito-me, então não é propriamente o reconhecimento, permito-me reconhecer, ao menos, a possibilidade de que haja diversas soberanias, ou seja, além da soberania política, stricto sensu, isto que se chama de soberania social e sobre o que eu vou tratar de referir aqui. A matéria vem tratada dentro do comentário que estamos fazendo, seguindo fundamentalmente o livro Propedêutica Jurídica, uma perspectiva justnaturalista, que o Dr. Paulo Ferreira da Cunha e eu escrevemos, vem tratado nas páginas 53 e seguintes. Eu vou mais ou menos, de quando em quando, saltear a leitura do texto que aqui se encontra, mas queria, antes de tudo, fazer uma exposição introdutória, um tantinho escolar, talvez, mas que parece conveniente, em tempos como o nosso, em que a expressão soberania social é praticamente desconhecida, a não ser por gente que está acostumada a revirar esses livros mais clássicos da antiga teoria do Estado, da filosofia política e da filosofia do direito. E talvez eu me arriscaria a dizer que o próprio conceito de soberania política nem sempre é adequadamente compreendido. Claro está que nós poderíamos aqui traçar longos comentários, lendo livros, possivelmente, de grande porte, como o famoso livro sobre a soberania, de Bertrand de Juvenel,
trabalho de Carl Schmitt sobre a soberania, mas não, eu acho que nós precisamos, nesse momento, nos acercar um pouquinho de uma linguagem bastante escolar para compreendermos do que se cuida quando se fala de soberania. Há uma frase que eu ouvi do meu estimado professor Cláudio Lema Garcia, que, por sua vez, a terá ouvido do nosso mestre comum, que foi José Pedro Galvão de Souza, no sentido de que a soberania não é propriamente o poder. Soberania é uma qualidade do poder. Ou seja, o poder possui uma qualidade, que é a de ser soberano. E quando é que o poder possui essa qualidade? A potestade possui esse predicado. Quando é o poder de decidir em última instância. Ora, aqui entra o problema das instâncias próprias com que se convive no tema da soberania. Nós temos de saída que, em toda a sociedade, qualquer que ela seja, há necessidade da autoridade para ordenar e coordenar os esforços dos integrantes dessa sociedade. Ou seja, falemos da sociedade política, falemos no mundo antigo da cidade-estado, queremos falar do império, queremos falar de grupos menores, de aldeias, ou hoje de sociedades intermédias, corpos como da igreja, como um clube, como uma associação de amigos do bairro, a própria família, etc. E todas essas associações ou sociedades, sejam as sociedades maiores, sejam menores, há necessidade da autoridade. Ora, essas autoridades têm seus poderes. E pode dar-se o caso, essa é a circunstância, de que em determinada instância essa autoridade seja a última a quem se possa recorrer, ou seja, o poder de decidir em última instância. E essa qualidade de decidir em última instância, ou seja, a decidibilidade derradeira em determinada ordem, é o que constitui a soberania. Claro está que o Estado, sendo a parte superior da sociedade política, deve deter também o poder de decidir, em última instância, segundo uma determinada ordem. O problema se põe, esse é um dos problemas que se põe, quando o Estado se atribui, ou quando alguém atribui ao Estado, a totalidade da soberania. Ou seja, que na sociedade possa o Estado decidir absolutamente tudo. Isso é propriamente, se nós não estamos já aí no ambiente rematado do totalitarismo, estaremos próximos disso quando afirmamos que só o Estado possui soberania. Nós vemos que dentro do próprio Estado há situações de convivência de soberanias em suas respectivas ordens, ou em suas correspondentes ordens. Vou dar um exemplo aqui que me é familiar, ou dois, para aproveitar que nós temos aqui muita gente ligada ao campo das notas e dos registros. Vamos ver um exemplo que os advogados que atuam fora do âmbito do registro e das notas têm mais familiaridade com isto. Na estrutura federativa do direito brasileiro, essa estrutura artificial que nós introduzimos no país com a proclamação da República e a Constituição que a seguiu, que Rui Barbosa dizia muito bem que no Brasil fez-se a reunião das coisas já reunidas. A federação era isso, segundo Rui Barbosa, insuspeitamente, claro. Mas, enfim, nós criamos, dentro da estrutura federativa, nós temos tribunais nos estados e no Distrito Federal que são dotados de alguma soberania. Muito restrita, é verdade, mas sim, soberania. Muito pejorada, desconsiderada, é verdade, mas soberania. Soberania em matéria de fato e em matéria de direito local. Alguns dirão, bom, mas isso nem sempre é respeitado. Bom, isso é outra história. Agora é a questão do fato. Juridicamente,
os tribunais dos estados são soberanos, sim, em matéria de fato e em matéria de direito local. Bom, então, nós temos aí uma partição da soberania. Decide, em última instância, em matéria de fato. Não é possível negar fato ou reexaminar fato, objeto das decisões dos tribunais estaduais, em instâncias posteriores. Assim está na Constituição. Assim corresponde a um modelo federativo. Se isto se aplica de fato, ou se isto nem sempre é observado, uma outra questão que nós não vamos aqui considerar. Um outro exemplo, esse mais afeto aos nossos aqui comparecentes que se dão muito ao estudo das notas e dos registros, e é a prática valiosa que tem as notas e os registros no direito brasileiro. Nós temos uma soberania administrativa para os registros e as notas. Ou seja, há um poder de decidir, em última instância, administrativamente, em relação aos registros e às notas. Poder esse que hoje está atribuído ao Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, na via administrativa, o Conselho Nacional de Justiça decide, em última instância, as questões relativas às notas e aos registros. Claro que em outra ordem é possível examinar isso no plano jurisdicional, mas já estamos em outra ordem, já não será a ordem administrativa. Então, compreendam que pode haver, e há, ainda no plano do Estado, sobreposições de soberanias, em que algumas, em razão da matéria, portanto, uma variação de matéria, tem uma possibilidade distinta e convive com a soberania de outros órgãos, de outras entidades. Muito bem. Mas o tema vai se agudizar um pouco exatamente com a ideia da soberania social, que é sobre essa que eu gostaria de mencionar aos senhores. Embora a autoridade política seja necessária para a vida da sociedade, para a vida da activitas, da polis, ela não é a única autoridade. E nem se pode dizer que ela seja soberana em todas as esferas da vida social. Há matérias que estão entregues soberanamente a outras sociedades menores dentro do Estado. O Estado aqui considerado como polis, ou como civitas, como sociedade política, e não como organismo de governo da sociedade política. Então, por exemplo, há matérias que estão afetas inteiramente à decisão da família, que é o primeiro núcleo, a primeira sociedade em que existe o poder de decidir em última instância, em sua ordem. Ali se encontra. Cabe, portanto, às famílias, por exemplo, decidir o número de filhos que o casal terá. Por exemplo, aqui para dar um exemplo. Igualmente, haverá decisões de última instância em outras sociedades menores. No caso do Brasil, por exemplo, a universidade possui matérias que estão entregues à sua soberania. Isso normalmente se reduz a uma referência terminológica inadequada, porque alguns falam em autonomia, antigamente se falava muito em autarquia, mas é uma soberania social, você está entregue à sociedade. A sociedade, ou seja, pelos seus vários entes constitutivos, pelas suas sociedades menores que nela existem, é que decide soberanamente o que se fazer. Então, esse âmbito é o âmbito próprio da soberania social, que é um elemento que, quando reconhecido, possui forte papel de contenção do poder da soberania política. E essa razão pela qual, aqui eu só vou mencionar isso muito rapidamente, ficará, quem sabe, por uma outra oportunidade, essa razão pela qual a Revolução Francesa, e até mesmo antes dela com alguns movimentos, tanto combateu para a dissolução das corporações de ofício, em que se repartia o poder na sociedade com bastante força. Essa razão pela qual também as leis de desamortização que foram aplicadas para destruir a propriedade coletiva
se fez com tanta fúria no ambiente revolucionário, levando a essa situação em que nós nos encontramos hoje, né? Chamado mau capitalismo. Muito bem. Então, nós temos aqui a convivência da soberania política e da soberania social. Esse tema da soberania social, e com essa exata designação, aparece numa obra, ou num autor, de grande valor. Eu tenho aqui um dos livros dessa imensa coleção, aqui são inúmeros tomos, e é uma coleção que, para mim, tem um gosto especial, porque eu recebi isto como presente, um grande presente, a coleção completa das obras desse autor, das mãos da viúva do Dr. José Pedro Galvão de Souza, a saudosa e muito querida Alexandra Schecker Galvão de Souza. E num desses tomos, aqui o tomo 15º da coleção, seu autor, que foi o grande pensador político e carlista das Espanhas, Juan Vázquez de Mella, está o livro, vamos ver se consigo mostrar aqui, aí está, define o que é a soberania social. Aqui está a grande definição. Essa definição vai preparar também discursos logo posteriores ao dele e que aparece num outro livro que vou mostrar, que também vale a pena ser consultado a propósito desse assunto. Diz ele o seguinte: a sociedade, eu estou fazendo tradução livre, né? A sociedade encontra-se formada por uma série de repúblicas intermédias. Repúblicas, ou seja, comunidades menores, comunidades intermédias. A expressão corpos intermediários acabou se tornando mais frequente nos tempos atuais. Repúblicas intermédias colocadas sobre duas monarquias. Atenção. A monarquia da família na base e a monarquia do Estado na parte de cima. Vivíamos, lembremos bem, um período em que a monarquia era a forma de governo preferível e cujos bons resultados, embora já aqui um pouco atormentada pelo fato de ter sido contaminada pelo parlamentarismo e ter se desviado um tanto em alguns lugares, especialmente da perspectiva francesa, pelo absolutismo, mas ainda era monarquia. Então, monarquia de base da família, monarquia do Estado. E agora ele prossegue para definir isto melhor. A forma do governo, diz ele, de que eu chamo e demonstrei recentemente que constitui a soberania social. É dizer, soberania social, hein? Agora define. A hierarquia de pessoas coletivas, de poderes organizados e classes, que sobem desde a família, que é seu manancial, até a soberania que chamam política, concretizada no Estado central, que devem auxiliar, mas também conter. Ou seja, essa soberania social deve auxiliar o Estado central, o Estado, como nós chamamos hoje, mas deve também conter. Muito bem. Um outro autor, que por igual chama a atenção acerca dessa matéria de soberania social, é este excelente Henrique Rio Robles, pai de um deputado que teve seu papel durante os tempos da Guerra Civil Espanhola. Esse é o pai. O filho chamava-se José Maria. Esse aqui é o pai, Henrique Rio Robles, que tem esse livro, Tratado de Direito Político. Vem aqui. Essa edição tomo segunda, de 1902, lá de Salamanca. E outro tanto tem aqui uma referência estimativa a esta obra. Um dia eu contarei as circunstâncias em que eu recebi esse livro de presente, mas eu recebi das mãos. Esse livro foi do Dr. José Pedro, e ele me deu de presente na última vez em que conversamos. Depois disso, nós estivemos juntos algumas vezes, mas ele já estava em coma, né, inconsciente no hospital samaritano, onde veio a morrer. Mas a última vez que nós conversamos, na casa da Rua Varé, ele me deu de presente os 2 tomos dessa obra. E aqui ele
trata longamente Rio Robles do tema da soberania, dizendo que ela não é mais que a propriedade de independência temporal, da que é chamada por antonomasia autoridade ou potestade, em particular como autoridade nacional. Então, algumas características, nós tivemos alguns temas aqui relevantes para referir. Em primeiro lugar, uma certa desaparição, volto a insistir nisso, da ideia da soberania social, como se a única coisa que pudesse mandar na vida é o poder do Estado. Como se as sociedades menores não tivessem poderes e como se o Estado fosse uma massa amorfa de indivíduos. Quando, na expressão, aliás, magnífica de José Pedro, que, aliás, expressão que se encontra cunhada pela primeira vez, quero crer, numa das obras que eu considero fundamentais do Dr. Zé Pedro. É um opúsculo chamado A Natureza da Sociedade Política, que é muito bem feito esse livro. É um opúsculo em que ele fala exatamente que a sociedade civil, ou sociedade política, é uma sociedade de sociedades. Ou seja, é uma sociedade formada de sociedades menores. Vamos explicar isto. Ninguém dirá, por exemplo, que aqui eu estou no pequeno escritório da minha casa e que esta casa é um conjunto de tijolos. Ninguém vai dizer isso. Defina a casa, é um conjunto de tijolos. Não, isso não é um conjunto de tijolos. Mas tem tijolos, tem tijolos. Mas como estão dispostos esses tijolos? Onde é que eles estão assentados? Quais são os seus fundamentos? Quais são os seus pilares? Onde estão as suas vigas? Quais são os seus cômodos? Como ela está disposta a casa? É a mesma coisa da sociedade. Não é certo dizer que a sociedade seja um conjunto de indivíduos. Sociedade política é um conjunto de sociedades, nas quais essas sociedades menores, há indivíduos. E, portanto, essas sociedades possuem também poderes e são soberanas na sua ordem, na sua matéria. Eu me lembro aqui de dois episódios interessantes que venho, um bastante recente, que tenho considerado agora, e outro anterior. Certa vez houve um episódio muito interessante envolvendo meu querido, saudosíssimo amigo Volney Correia Leite de Moraes Júnior. Quem conheceu o desembargador Volney sabe que se havia alguém que não tinha a menor dificuldade de falar em público, uma retórica espetacular, e não tinha, era menos 10 de respeito humano, não tinha nenhum respeito humano. E certa vez apareceu lá no plenário do Tribunal da Alçada Criminal um respeitável colega do Rio de Janeiro, colega do Rio de Janeiro, para falar das vantagens da aplicação das chamadas penas alternativas, que nós, um tanto impiedosamente, chamávamos de penas alternativas ao direito, não do direito ou de direito, penas alternativas ao direito. E esse colega do Rio de Janeiro expunha que havia dado bons resultados no Rio de Janeiro, as penas alternativas, em lugar das penas privativas de liberdade, etc. E que ele havia conversado muito com alguns delinquentes, resolvido o problema, e o Volney sentado ali na primeira fila, o plenário era como se fosse uma ferradura na parte de baixo, né? As cadeiras, o Volney sentado na primeira cadeira, e o Volney interrompeu a palestra, isso é inusual, mas ele fazia isso. Interrompeu e disse assim, mas o senhor conversou também com o chefe do tráfico? E aí o juiz, pego de surpresa, disse, não, conversei sim. E o senhor subiu ao morro para falar com eles? Falou, sim, subi. E pediu licença para isso? Sim, pedi. Pronto, estava resolvido. Se uma autoridade tinha que pedir licença para entrar em determinado lugar, ele não estava atuando com soberania. E aquilo foi um desastre do ponto de vista da palestra, o pessoal começou a se retirar depois daquilo. Não foi muito bem. E agora, vejam que ontem eu vi uma declaração interessante, que eu não sei se é verdadeira, no sentido de que o Brasil está obrigado a observar as chamadas recomendações da Organização Mundial da Saúde. E que se os governos nossos aqui não se curvassem essas recomendações, caberia ao judiciário impô-las. Com que nós, então, se isso é certo, se isso for certo, nós temos de reconhecer que não temos mais soberania política.
A soberania política está já transferida do poder político brasileiro para uma entidade que lhe é superior. É verdade que o tema apresenta algumas características, né? Nada impede, e no nosso caso brasileiro, a Constituição nos leva à observância de determinados pactos internacionais, etc., está ali previsto. Mas aqui não se trata disso, aqui se trata de ordens, na verdade, concretas. Em outra parte, se isso é uma insuficiência do ponto de vista da soberania política, e pode ser um déficit, se isso for verdade, claro, tem aqui alguma hesitação em admitir esse fato já como verdadeiro, mas, em contrapartida, há alguns excessos. Por exemplo, eu ontem mencionei na nossa reunião a esfera religiosa está à margem do poder temporal, poder secular. Não cabe aos estados exercer aqui um césaropapismo, ou seja, intervir e dizer quando pode haver missa, quando não pode haver missa, se as igrejas podem ficar abertas, se não podem ficar abertas, etc. Poderiam os estados, é certo, dizer que não querem aglomerações em virtude de políticas sanitárias. Está muito bem. Então, se nós temos aqui, suponhamos, 500 metros quadrados em uma igreja, eu só admito a entrada, um número qualquer de 50 pessoas por vez. Ótimo. Isso talvez o Estado possa efetivamente fazer, atendendo à chamada política dos dois poderes. Mas não por simplesmente proibir a realização de cerimônias religiosas, né? Porque aí então já está interferindo com sua soberania, desbordando a sua soberania da área que lhe é própria. Ou seja, essa parte religiosa não é parte que diz respeito ao Estado. Né? Por outro lado, a bem da verdade, muitas vezes antes até de os estados tomarem essa providência, segundo sem notícia no mundo inteiro, foram as próprias autoridades eclesiais que, antecipando-se ao Estado e sem resistir, e sem também recuperar, claro, a tradição dos mártires e sem dar a devida importância para, no mínimo, para o conforto espiritual dos leigos, eu já nem falo a importância da recepção dos sacramentos, etc., mas dando a mínima importância também para o conforto espiritual dos leigos e de que há almas a cuidar também, não é? Há almas, não somos só corpo. Anteciparam-se muitas vezes a autoridade política e determinaram, em boa parte do mundo, a clausura das igrejas. Né? Bom, muito bem. Vamos aqui voltar ao tema para ler algumas passagens que estão mencionadas no livro Propedêutica Jurídica a respeito desse tema da soberania política e soberania social. O professor Goffredo Telly Júnior, que foi aqui de São Paulo, numa primeira fase do seu pensamento, depois no final já havia aderido ao direito quântico e a outra posição, mas na primeira fase do seu pensamento, detinha efetivamente uma posição dentro da chamada doutrina clássica do direito. E é dele o texto que eu vou ler agora, muito interessante. O homem, estou citando, vive na sociedade e em sociedades. Boa frase. Vive na sociedade e em sociedades. Ele não se contenta em viver numa só sociedade. Para multiplicar suas possibilidades de ação, os homens formam grupos sociais dentro da sociedade. Esses grupos são numerosos: famílias, escolas, universidades, associações culturais, associações esportivas e recreativas, associações profissionais e de classes, como sindicatos, corporações, guildas, sociedades agrícolas, sociedades mercantis, sociedades industriais, instituições, confrarias, ordens, como as ordens religiosas, grêmios, partidos, municípios, igrejas, etc. Faz parte do seu livro Filosofia do Direito. E José Pedro, nosso grande José Pedro Galvão de Souza, que foi, a meu ver, o maior dos nossos filósofos do direito e seguramente o maior teórico do direito natural que a América já teve. Diz ele, os indivíduos, quando isolados, ficam à mercê desse monstro dos tempos modernos, o Estado Leviatã. E prossegue o texto do
professor Paulo e meu texto. Todas essas sociedades, tanto a polis quanto as menores, exigem em suas ordens correspondentes um poder que as dirija a seu bem próprio. Não é possível a existência de nenhuma sociedade, seja grande, seja pequena, sem a existência de um poder apropositado, à esfera própria dessa sociedade, maior ou menor. Daí que a unificação da soberania, conduzindo a um centralismo político, quando não ao coletivismo, além de asfixiar as sociedades menores, afrontando-lhes a dinâmica conforme a justa ordem das coisas, termina por suprimir as liberdades, até mesmo as individuais. Muito bem. Há aqui ainda uma citação de Juan Vázquez de Milla, que eu leio. Diz este grande autor: se não existe mais que uma só soberania que emana da multidão e leva ao ápice do Estado descenderá em forma de uma imensa hierarquia de delegados e funcionários. Mas, se existe uma soberania social que emerge da família e que por uma escala gradual de necessidades produz o município e por outra escala análoga engendra, pela federação dos municípios, a comarca e depois pela federação das comarcas da região, essa soberania social limitará a soberania política, que só existe como uma necessidade coletiva de ordem e de direção para tudo o que é comum, mas nada mais que para o que é comum e de conjunto. Olha que coisa interessante. Né? Pois bem, aqui há outras citações, uma de Bin de Villeneuve, Marcel de Bin de Villeneuve, e outra de Alexandre Coulon, sobre as quais eu não insistirei, porque, de algum modo, elas reproduzem o que eu acabo de mencionar. Então, aqui temos este quadro, que nos tempos atuais é sobretudo interessante. Saber quais são os limites da soberania política, quais são os predicados e também lindes da soberania social, o que nos leva logo a perceber, no bojo desse concerto ou conflito de soberanias, a relação entre potestade e liberdades, as liberdades concretas, a liberdade do povo. E até que ponto, isso tem que pensar, pode a soberania política limitar, temporária ou permanentemente, as liberdades concretas e históricas de cada povo. Isso é matéria para nós, talvez, pensarmos em uma outra aula. Na quarta-feira, portanto, amanhã, vamos tratar aqui do tema da interpretação. Como eu lhes disse ontem, na exposição que fiz ontem, o positivismo jurídico, marcantemente o normativismo jurídico, fez com que o conceito de interpretação se identificasse com o de compreensão de significados normativos. Isso não corresponde efetivamente ao que é, na prática, a interpretação, ou pelo menos deve ser, e muito menos a seu conceito histórico. Vamos tratar de ver isso. Eu havia prometido há muito tempo que cuidaria deste assunto, então amanhã faremos uma brevíssima incursão acerca desse assunto. E na quinta e na sexta-feira vamos suspender essas nossas reuniões para atender aí a doenças e a Sexta-feira Santa. Quero mais uma vez agradecer aqui já alguns nomes, vamos ver aqui. Além do Dr. Leonardo Faccioni, a quem já cumprimentei, Dr. Fausto Mota, também já penso que já cumprimentei, mas em todo caso fica aqui já novamente saudado. Doutora Fabiana Zampranha Martins. E acho que são os únicos nomes que aparecem aqui. Eu peço novamente desculpas àqueles que comentam e que os comentários não sobem aqui para a minha tela. Até agora não descobri por quê. São essas novidades aqui dessa nova tela do Facebook. Muito obrigado a todos. Agradeço ainda uma vez a Noreg do Paraná o apoio que dá a essas nossas reuniões. Até amanhã, então, se Deus quiser.